Estamos começando o curso sobre cultura de segurança. É um curso muito importante para todos que acessam e trabalham em usina nuclear. E podemos começar o curso com uma pergunta: por que a energia nuclear é única e diferente? E para responder essa pergunta precisamos antes entender um pouco sobre o funcionamento básico de uma usina nuclear PWR, que é o modelo de usina que temos aqui em Angra dos Reis. PWR é a sigla em inglês para reator de água pressurizada. Nesse modelo de usina nós temos três circuitos principais de circulação de água: primário, secundário e terciário. No circuito primário temos água a mais de 300 graus Celsius no estado líquido. Isso se dá por conta da pressão elevada de aproximadamente 157 bar que é mantida pelo pressurizador. O calor é gerado pela reação nuclear em cadeia que acontece no núcleo dentro do vaso do reator. Para controlar essa reação temos as barras de controle. E as bombas de refrigeração do reator mantêm a circulação da água e a troca de calor do núcleo do reator com os geradores de vapor. No circuito primário, temos as bombas de água de alimentação, que fornecem água para trocar calor com o circuito primário dentro dos geradores de vapor. Essa água vira vapor e move o conjunto turbina-gerador que gera energia elétrica para nossas casas. O vapor que gira a turbina é resfriado nos condensadores e volta ao estado líquido, sendo bombeado novamente para os geradores de vapor. No circuito terciário, os condensadores recebem água da fonte fria para trocar calor com o vapor que passou pela turbina. No nosso caso, essa fonte fria é a água do mar. Após trocar calor com os condensadores, a água bombeada retorna para o mar. É interessante dizer que os três circuitos não possuem conexão direta entre eles para aumentar a segurança da planta, da população e do meio ambiente. Podemos ver que é uma energia especial e poderosa pois a energia gerada por uma pastilha de urânio equivale a 1 tonelada de carvão queimado, ou a 20 mil litros de óleo diesel, ou 500 mil litros de gás natural queimados em termoelétricas. É possível ter uma noção levando em conta que Angra 1 possui 121 elementos combustíveis, com 235 varetas em cada elemento combustível e 369 pastilhas por vareta, enquanto Angra 2 possui 193 elementos combustíveis, com 236 varetas por elemento combustível e 384 pastilhas por vareta. Com tanta energia em mãos, é importante ter atenção devida à segurança nuclear, tendo em vista as proporções vistas anteriormente. Com isso podemos dizer que a tecnologia nuclear é reconhecida como especial e única por concentrar uma enorme quantidade de energia em um espaço bastante reduzido. E é importante ter atenção à segurança porque, com tanta energia em tão pouco espaço, é possível imaginar o que aconteceria se perdêssemos o controle dessa energia. E quando falamos de segurança, dizemos também que esta não pode ser garantida somente pela tecnologia envolvida nos processos ou pelos procedimentos aplicados a cada tarefa. Dizemos que a efetividade da segurança só pode ser garantida pelas pessoas, que utilizam e interagem diretamente com a tecnologia e criam, seguem, atualizam, revisam e questionam os procedimentos que estão associados às atividades do dia a dia. Aqui podemos ver essa pirâmide, que representa a confiabilidade de pessoas e equipamentos como sendo uma base para sustentar uma produção eficiente e, por sua vez, gerar o lucro esperado. Essa confiabilidade nos lembra que não apenas os equipamentos são importantes, mas também as pessoas que estão na linha de frente na gestão de processos têm uma importância equivalente, formando a base para uma cultura de segurança forte. E agora vamos dar uma olhada em alguns acidentes clássicos na indústria nuclear mundial. Começando com Three Mile Island, ou TMI. Podemos ver aqui que até esse acidente acontecer, o papel dos fatores e da confiabilidade humana na operação das usinas nucleares era visto com pouca importância, pois acreditava-se que os sistemas de segurança eram capazes de lidar com qualquer situação de emergência. Ao investigar o acidente, encontraram deficiências de projeto e mau funcionamento do sistema. Porém, as principais causas foram relacionadas a fatores humanos. Relembrando agora o acidente de Chernobyl, que possivelmente é o mais conhecido popularmente. Após esse evento, em uma reunião de pós-acidente, foi introduzido pela primeira vez o termo cultura de segurança. Também foi citada a importância da revisão de procedimentos formais, complementando estes com a criação e manutenção de uma cultura de segurança nuclear. E falando do mais recente, em Fukushima, os fenômenos naturais que atingiram a usina não poderiam ser evitados. Porém, foram identificados fatores humanos e organizacionais como os principais responsáveis pelos problemas na resposta e recuperação dos reatores. Então fica o questionamento. TMI, Chernobyl e Fukushima. O que eles têm em comum? Podemos dizer que todos têm causa raiz fortemente associada a fatores humanos e organizacionais. Com isso podemos citar as principais lições aprendidas com cada um desses acidentes.
Após TMI, houve um aumento na parceria entre indústria e universidades na formação de operadores. Foi criado o INPO, sigla em inglês para Instituto de Operações de Energia Nuclear. Também foi estabelecida a necessidade de haver um centro de suporte técnico dentro das usinas para apoio a emergências. Com o acidente de Chernobyl, foi criado o INA-INSAG, um importante instituto de segurança nuclear. Também foi criada a VANO, a Associação Mundial de Operadores Nucleares. E surge pela primeira vez o termo cultura de segurança. Após o acidente de Fukushima foram implementadas avaliações de segurança nuclear ainda mais criteriosas. Além disso, aumenta a cooperação entre VANO e IAEA, e surgem os documentos VANO-POIC 2013, IAEA-GSR Parte 2 2016 e o VANO IAEA-GL 2017-01, que estabelecem objetivos, critérios e formas seguras de operação e atuação em usinas nucleares. Agora veremos algumas características e atributos da cultura de segurança. Aqui podemos ver que a segurança é uma relação de compromissos. E cada parte da corporação tem seus compromissos que contribuem com uma boa cultura de segurança. Por parte dos colaboradores, devem se atentar em atitude questionadora, agir de forma rigorosa e prudente, buscando a excelência e uma comunicação eficaz. Os gestores têm um compromisso com indefinição de responsabilidades, identificação e controle de práticas de segurança, treinamento e qualificação, gestão de méritos e penalidades, auditorias, revisões e comparações e também buscando a excelência e a implementação de uma comunicação eficaz. A organização é responsável por políticas de segurança, definição de estruturas gerenciais, fornecimento de recursos, autorregulação, busca de excelência e comunicação eficaz. E podemos ver que todas essas partes têm em comum a necessidade para a busca da excelência e de uma comunicação eficaz, a fim de fortalecer a cultura de segurança. E falando um pouco sobre percepções, atitudes e comportamentos, temos que a cultura de segurança é fortemente influenciada pelas percepções, atitudes e comportamentos das pessoas dentro de uma organização. Refere-se aos valores, crenças, normas e práticas compartilhadas relacionadas à segurança no local de trabalho ou em qualquer outro contexto. Por exemplo, veja como a cultura de segurança está ligada às percepções das pessoas. Percepção de risco. Atitudes e crenças. Liderança como modelo de comportamento. Comunicação. Normas e influência dos colegas. Treinamento e educação. Resposta a incidentes. Capacitação dos funcionários. Reconhecimento e incentivos. Valores organizacionais. E como podemos ver na imagem, é possível perceber que um grupo de pessoas enxerga uma situação de uma forma e outro grupo enxerga de forma diferente, nos levando a refletir na necessidade de entender o ponto de vista de cada envolvido em uma determinada situação e tomar atitudes de forma pensada a considerar o lado de cada um. Aqui podemos ver a definição de cultura de segurança segundo a IAEA e VANO. IAEA diz que cultura de segurança é o conjunto de características e atitudes nas organizações e indivíduos que estabelece que, como prioridade absoluta, assuntos relacionados com a proteção e com a segurança recebam atenção compatível com a importância dos mesmos. Já a VANO diz que são os valores e comportamentos de uma organização modelados por seus líderes e internalizados por seus membros, que servem para tornar a segurança nuclear a prioridade máxima. E quando devemos aplicar a cultura de segurança nas usinas nucleares? Devemos aplicar em todas as etapas da vida de uma usina, desde no desenvolvimento do projeto, construção, montagem e comissionamento da usina, operações normais e especiais, a partidas, testes e paradas, evoluções do projeto e da operação, em situações de emergência, e até mesmo no descomissionamento. E falando um pouco mais sobre a união da IAEA com a VANO, em 2011, esses e outros órgãos se comprometeram em alinhar os seus modelos de cultura de segurança, harmonizando orientações emitidas por esses órgãos com relação à cultura de segurança. Este foi um esforço com o objetivo de diminuir barreiras entre países e organizações no que diz respeito aos conceitos de cultura de segurança. E como resultado dessa união, surgiram as 10 principais características da cultura de segurança. Responsabilidade individual. Atitude questionadora. Comunicação. Responsabilidade do líder. Tomada de decisão. Ambiente de trabalho respeitoso. Aprendizagem contínua. Identificação e resolução de problemas. Levantamento de preocupações e planejamento do trabalho. Falando um pouco sobre essas características, podemos dizer que a primeira delas é a responsabilidade individual, onde todos os indivíduos são pessoalmente responsáveis pela segurança e sentem que é seu dever conhecer os padrões e expectativas e cumpri-los rigorosamente.
A segunda é a atitude questionadora, onde se espera que todos os indivíduos permanecem vigilantes para suposições, anomalias, condições, comportamentos ou atividades que podem impactar adversamente a segurança e, imediatamente, expressam adequadamente essas preocupações. Depois disso temos a comunicação. As comunicações apoiam o foco na segurança e a comunicação eficaz em prol da segurança é ampla e inclui a comunicação no local de trabalho, bem como razões para decisões e expectativas. Falando sobre a responsabilidade do líder, os líderes demonstram compromisso com a segurança em suas decisões e comportamentos e são modelos de segurança. Em quinto lugar, tomadas de decisão. As decisões são sistemáticas, rigorosas, completas e prudentes. A responsabilidade pela tomada de decisões é clara. Em um ambiente de trabalho respeitoso, a confiança e o respeito permeiam a organização. Opiniões divergentes são encorajadas, discutidas e cuidadosamente consideradas. Também incentiva-se o aprendizado contínuo e a aprendizagem é altamente valorizada. A capacidade organizacional de aprender é bem desenvolvida. A organização emprega uma variedade de abordagens para estimular o aprendizado e melhorar o desempenho, incluindo aspectos humanos, técnicos e organizacionais. Para melhorar a identificação e resolução de problemas, considera-se que as questões que potencialmente impactam a segurança são sistematicamente identificadas, totalmente avaliadas e prontamente resolvidas de acordo com sua significância. Em nono lugar, deseja-se um ambiente propício para expressar preocupações, onde o pessoal fica à vontade para levantar questões de segurança sem medo de retaliação, intimidação, assédio ou discriminação. O site cria, mantém e avalia políticas e processos que permitem que o pessoal levante questões livremente. E por último, o planejamento de trabalho diz que o processo de planejamento e controle das atividades de trabalho é implementado para que a segurança seja mantida. Toda a organização está envolvida e apoia totalmente os processos de controle do trabalho. E agora vamos detalhar um pouco cada uma dessas características. Começando pela responsabilidade individual. Adesão, em cada um, em todos os níveis, entende a importância e adere aos padrões, processos, procedimentos, expectativas e instruções de trabalho. Propriedade, em todos demonstram comprometimento com a segurança no dia a dia, promovendo comportamentos seguros e orientando os outros quando necessário. Colaboração, em indivíduos e grupos de trabalho ajudam uns aos outros a atingir objetivos comunicando e coordenando suas atividades, além de entenderem e aceitarem o valor do pensamento diverso na otimização da segurança. Detalhando a importância da atitude questionadora, temos que reconhecer riscos únicos e entender riscos únicos da área nuclear e de radiação, além de entender que as tecnologias podem falhar de maneiras imprevistas e com consequências significativas. Evitar complacência, e devemos reconhecer e planejar a possibilidade de erros, problemas imprevistos e eventos improváveis, mesmo quando resultados anteriores foram bem-sucedidos. Não é porque algo deu certo 1000 vezes que não possa dar errado. Questionar a incerteza, e é preciso parar e buscar ajuda diante da incerteza, avaliar e gerenciar a situação e os riscos antes de prosseguir com a atividade. Reconhecer e questionar suposições, temos liberdade de questionar suposições, oferecer pontos de vista diferentes quando discordamos de algo que acreditamos estar incorreto. Passando agora para o detalhamento da comunicação, podemos tomar como pontos importantes. Fluxo livre de informações, todos se comunicam de forma aberta e franca, independentemente da posição hierárquica e do setor. Todo o fluxo de informações, mesmo em posições hierárquicas diferentes, é considerado importante. Transparência, na comunicação com a supervisão, auditoria, organizações regulatórias e o público é apropriada, profissional e precisa. Motivos para decisões, líderes garantem que os motivos para decisões técnicas e administrativas sejam comunicados aos indivíduos. Expectativas, líderes frequentemente comunicam e reforçam que se espera mais ênfase na segurança em relação a metas. Comunicação no local de trabalho, na comunicação sobre segurança é incluída nas atividades de trabalho para que as atividades sejam executadas com segurança e eficácia. Se tratando da responsabilidade do líder, temos alinhamento estratégico. Os líderes definem prioridades que colocam a segurança acima das metas, e enfatizam a segurança é necessária para sustentar uma boa produção. Comportamento do líder. Líderes em toda a organização dão um exemplo de segurança. Engajamento dos funcionários. Os líderes criam um ambiente positivo alinhando a força de trabalho em apoio à segurança, considerando a satisfação no trabalho ao tomar decisões. Recursos. Os líderes garantem disponibilidade de recursos como pessoal, equipamento, procedimentos e outros, e que estes sejam adequados para dar suporte à segurança. Presença de campo. Líderes devem estar presentes em todas as áreas de atividades observando as condições de trabalho, ouvindo e agindo de acordo com as preocupações e observações do pessoal. Recompensas e sanções. Líderes garantem que recompensas e sanções sejam aplicadas de forma a incentivar atitudes e comportamentos seguros.
Gestão de mudanças. Os líderes devem usar um processo sistemático para comunicar e implementar mudanças de forma que a segurança não seja afetada, além de avaliar os impactos da mudança, antes, durante e após a mesma. Autoridades, funções e responsabilidades. Os líderes garantem que autoridades, funções e responsabilidades sejam claramente definidas e compreendidas. Falando agora sobre a tomada de decisão, é importante ressaltar: abordagem sistemática. Ao tomar decisões, cada um deve avaliar de forma sistemática fatores relevantes, incluindo riscos, coletando informações de qualidade de fontes relevantes. Abordagem conservadora. Indivíduos devem fazer escolhas prudentes, definindo ações seguras antes de prosseguir ao invés de fazer algo até se provar que é inseguro. Responsabilidade clara. Autoridade e responsabilidade por decisões são específicas e bem definidas. Resiliência. As organizações devem ser capazes de se adaptar quando não existe procedimento ou plano para antecipar situações imprevistas, adotando sempre a tomada de decisão prudente. Citando um ambiente de trabalho respeitoso. O respeito é evidente, todos os indivíduos são tratados com dignidade, respeito e franqueza, e suas contribuições são reconhecidas. As opiniões são valorizadas, os indivíduos são encorajados a apresentarem perguntas, preocupações e sugestões. Opiniões divergentes são solicitadas e respeitadas. A confiança é cultivada, deve ser promovida a confiança entre indivíduos e grupos de trabalho, incentivando franqueza e honestidade em toda a organização. Os conflitos são resolvidos, conflitos devem ser resolvidos em tempo hábil, utilizando métodos justos e transparentes. As instalações refletem respeito, as condições de limpeza e materiais refletem o respeito pelas pessoas e equipamentos. Instalações são propícias a um ambiente de trabalho produtivo. Detalhando um pouco agora sobre aprendizado contínuo. Exame constante. São realizadas frequentemente avaliações independentes e autoavaliações dos programas e práticas de segurança, e a cultura de segurança é regularmente avaliada e aprimorada. Aprendendo com a experiência. Lições importantes sobre segurança são aprendidas através da coleta de informações provenientes de experiências internas e externas. Treinamento. É fornecido treinamento eficaz e é garantida a transferência de conhecimento para manter a equipe informada e competente. Desenvolvimento da liderança. Também são aplicados processos de treinamento de liderança e gestão de sucesso para se obter líderes competentes. Benchmarking. A organização aprende com as práticas de outras organizações, incluindo outros setores. Falando agora sobre a identificação e resolução de problemas. Identificação. São identificados tanto problemas maiores como também os problemas menores, tendo em vista que podem se tornar maiores. Avaliação. Os problemas são avaliados para determinar causas, em um período de tempo apropriado e se um mesmo problema existe em outras áreas. Resolução. Problemas são corrigidos de forma apropriada, e a eficácia das ações tomadas é avaliada para que os problemas sejam abordados de forma adequada. Tendências. Os detalhes dos problemas são avaliados para identificar padrões e tendências, e essa avaliação ocorre em um banco de dados amplo, para se ter uma visão mais abrangente das causas e resultados. Outra característica que vamos detalhar é o levantamento de preocupações. Políticas de apoio são implementadas, e a empresa declara e aplica uma política que apoia o levantamento de preocupações quanto à segurança por parte dos indivíduos, não tolerando assédio, intimidação, retaliação ou discriminação por essa prática. Confidencialidade é possível, e a organização dispõe de pelo menos um meio de levantar e resolver preocupações que seja confidencial e independente da linha hierárquica, onde é fornecido o devido feedback ao indivíduo. E por último, detalhando o planejamento de trabalho. Gerenciamento de trabalho. Atividades de trabalho são selecionadas, programadas, coordenadas e concluídas de forma que a segurança seja enfatizada, e o processo de trabalho considera identificar e gerenciar fatores relevantes, incluindo riscos. Margens de segurança. O trabalho é planejado e conduzido preservando margens de segurança. Essas margens são compreendidas, mantidas e alteradas por meio de um processo sistemático e rigoroso. Documentos e procedimentos. A documentação e os procedimentos são completos, precisos, acessíveis, amigáveis, compreensíveis e atualizados, bem como suas alterações são rastreadas. E agora vamos falar um pouco sobre o conceito de defesa em profundidade. É uma estratégia de segurança, de origem militar, que estabelece camadas de segurança com o objetivo de impedir o progresso de um determinado mal ou efeito indesejado. Um exemplo que temos de defesa em profundidade é o modelo do queijo suíço, onde temos as fatias do queijo representando as várias barreiras para impedir o progresso de um acidente, e os furos do queijo representando possíveis falhas nessas barreiras. Tendo uma situação onde esses furos se alinham, as barreiras se tornam ineficazes, e os erros levam ao acidente.
E aqui podemos ver que, utilizando essa estratégia, as 10 características que vimos anteriormente são, juntas, a primeira barreira não física de proteção ao núcleo do reator, seguida de processos bem desenvolvidos e efetivamente implementados, equipamentos mantidos de forma confiável, barreiras aos produtos de fissão e a máxima atenção ao núcleo. E aqui temos um aviso de nossa empresa para deixar uma reflexão. Pense, a segurança começa por você. Muito obrigado.